bem-vindos ao Além das Pirâmides. Vamos começar a semana hoje já com notícias meio dramáticas e infelizmente verdadeiras. A mãe que resolveu cozinhar a sua cria e degustar. Lembram desse caso? Pois é, o tribunal resolveu dar o seu parecer agora há pouquinho tempo. Então bora lá as notícias. Lembram daquela mãe? Aquela que cozinhou, que cometeu aquele crime hediondo, cozinhou e comeu a sua própria cria? Pois é, o comitê, formado pelos professores de psiquiatria das universidades de Zagazig e de Mansoura, realizaram exames à acusada que indicou a sua condição. Os exames foram realizados por esses peritos a pedido do tribunal, incluindo exames de sangue, funções renais, hepáticas, o próprio eletroencefalograma, ressonância magnética. Ela fez um check-up completo, além de passar por psiquiatria e psicologia. E testes também de inteligência foram aplicados para ver o nível em que ela se encontrava. Acrescentando então que, ao examinar o caso, eles descobriram que ela estava completamente fora de si, atordoada pelas suas emoções, e seus pensamentos continham temas de perseguição. Ela achava que ela era perseguida, tanto ela como seu filho, pela nova esposa do seu ex-marido e dos seus primos, que todos queriam fazer magia negra para eles. E o relatório então confirmou que a acusada ela estava consciente o tempo todo do lugar e do tempo, que ela até tem uma boa memória para eventos próximos e distantes, mas que o seu QI de inteligência ele deu apenas 60, ou seja, abaixo da média. O relatório explicou que a acusada sofre de problemas mentais, uma deficiência em saber a realidade e falta de apreciação pela gravidade da sua posição perante esse crime hediondo. Para ela, isso foi apenas um erro que requer o pagamento de um resgate. Para vocês verem a noção que ela está tendo. Apesar dela ter consciência das coisas, ela não tem noção do certo e do errado. Ela tem um pouco de esquizofrenia, no fundo. Eles declararam que ela estava sofrendo de distúrbios de pensamento, distúrbios de imaginação e ouvia vozes, não é? Desde que ela se separou do seu marido. O relatório também revelou que a acusada, diante dessa multiplicidade do agravamento dos seus medos patológicos, ela chegou a pedir a uma vizinha, Zainab, para preparar uma cova para enterrar ela e o filho. E ela justificou que só dessa forma ela podia se esconder dos olhos daqueles que tentavam prejudicá-la. E disse que o seu filho, que já havia morrido e retornado à vida novamente. Então, aqui umas coisas que ela não tem noção da realidade, ela foge à realidade. O exame médico também confirmou que ela tinha uma tendência à esclerose múltipla e que os sintomas às vezes também incluem certos desequilíbrios mentais e psicológicos, alucinações, sentimentos angustiantes, e tudo isso ela relata aos médicos. Os peritos ressaltaram também que o QI da acusada revelou que ela tinha 60 na escala, que era inferior, que era compatível com uma deficiência mental, possuía limitações de inteligência e levou ela a cometer também esse crime hediondo com uma lógica disfuncional que ela própria mostra, né? Em matar a sua cria, e a única maneira de escondê-lo e protegê-lo e ele voltar à vida novamente era fazendo o que ela fez, cozinhando e comendo. O Tribunal então Criminal de Zagazig, na província de Al-Sharqiya, neste sábado absolveu a Hana Mohammed, 37 anos, sob a acusação então de tirar a vida do seu próprio filho e fazer aquilo tudo que vocês já sabem, que tem aqui já falado esse crime. Então o Tribunal de Zagazig, no norte do Egito, emitiu a decisão de absolver essa mãe dessa acusação. O tribunal ordenou que ela fosse internada em Abacia, um hospital de saúde mental e neurológica, para que ela receba os cuidados necessários. Ela foi acusada de, então, tirar a vida do seu filho, Mohamed Saad, de 5 anos, dentro da própria casa, localizada nos arredores da aldeia de Kafr Abu Shalabi, no âmbito do distrito da delegacia de Facos, em Al-Sharqiya. Era uma aldeia, ela morava num povoado, mas ela se isolou numa casa separada da sua família para cometer o homicídio. Aí está então a decisão do juiz, internação. Outro crime hediondo, testemunhado no campus da Universidade do Cairo. Um homem tira a vida de sua colega, uma funcionária da faculdade, com tiros a uma distância de apenas 10 metros. Porque dizem que ela se recusou a se casar com ele, em um cenário quase semelhante àquela outra moça, a Nayara. Mas não é bem assim que o pai dela conta.
A funcionária da Universidade do Cairo, Nurhan Hussein, de 29 anos, ela perdeu sua vida com tiros nas dependências da universidade, pelas mãos de um seu ex-colega, na quarta-feira, no dia 27 de setembro. Um breve comunicado divulgado na conta do Facebook do Ministério do Interior egípcio detalhou que o assassino ele foi encontrado na província de Marsa Matruh, aqui mesmo onde eu moro. E neste comunicado no Facebook, eles confirmaram que ele se suicidou antes mesmo de ser detido pela polícia. Assim que a polícia abordou ele estava armado e ele deu um tiro a si próprio. Nurhan Hussein, 32 anos, funcionária da Faculdade de Antiguidades da Universidade do Cairo, ela estava no seu escritório. Ela tinha um cargo ali legal até. E ele era colega dela de trabalho. Ela estava acompanhada de outros 4 colegas, quando este senhor Ahmed Hussein, com uma arma não licenciada, para acabar com a sua vida, entra no escritório e atira. O pai de Nurhan disse que o acusado não deixou a filha sozinha 1 minuto. Ela não teve 1 minuto de descanso. Continuou sempre a enviar mensagens ameaçadoras, tanto para o pai quanto para a filha. O pai diz: ele acabou com o meu amor dentro do próprio escritório. Nurhan estava entre as melhores da turma da faculdade, todos a amavam. A vítima se recusou a tomar qualquer ação legal contra o acusado, porque ela não queria prejudicá-lo, dizendo que ela estava recebendo mensagens ameaçadoras. Ela pediu ao pai para não fazer nada porque ele era um jovem assim como ela. O acusado ele foi à universidade na manhã de quarta-feira, depois se dirigiu ao escritório de bem-estar dos assuntos estudantis e tirou uma arma de fogo. Disparou 6 tiros contra Nurhan, que teve a morte imediata. E ele depois fugiu, mas foi encontrado em Marsa Matruh, onde ele depois, ao ver os policiais, tirou a própria vida. O pai entrou numa convulsão de choro e ele não parava, ele estava num desespero quando soube do que aconteceu com a sua filha. O pai disse que o assassino da sua filha não apenas a seguia, como a assediava. E aumentou ainda mais o problema, uma vez que ele começou a fazer ameaças às próprias fotos delas e a publicar em sites pornográficos. Ele acrescentou que sua filha trabalhava como especialista em assistência à juventude na Faculdade de Antiguidades. Ele explicou também que seu desacordo com seu colega já começou lá atrás, com desavenças com o patrão sobre salários. Ela também testemunhou várias coisas contra ele dentro da própria faculdade, até em investigações administrativas sobre esses assuntos jurídicos da universidade. Então, eles não estavam nunca de acordo, né? Após o incidente, o assassino então começou a ameaçar a vítima por meio de mensagens telefônicas o tempo todo. E ela abriu uma queixa. Após uma queixa que ela abriu contra ele até foi transferido de faculdade. Transferiram ele da Faculdade de Antiguidades para a Medicina Veterinária. Depois ele também foi para a Faculdade de Agricultura e de lá para a Educação de Qualidade. Tudo isso devido às diferenças, porque ele sempre causou problemas nos locais onde ele trabalhava. O pai de Nurhan também negou completamente o romance com a qual ele estava espalhando, né? De que ela se recusou a se casar. Enfatizou que não havia avançado com isso na sua vida porque viu que ele não era uma boa pessoa. E tudo que o pai disse foi confirmado por seus colegas. Ela não teve nenhum caso com ele. Ela não teve noivado. Ela era muçulmana e ela não teve nenhum noivado. Podia ter ele até pedido a mão dela e foi negado há muito tempo atrás. O pai também explicou que a sua filha recebeu uma carta dele na qual ele escreveu para ela: espere pela surpresa, o que o fez se preocupar com ela por causa das muitas ameaças que ele já havia feito. Ele foi conhecer os pais dele e disse que eles eram muito humildes, mas foi dar a conhecer o que o filho andava fazendo. O pretendente assassino de Nurhan, ele chegou a pedir em casamento Nurhan há 8 anos atrás, gente, mas foi recusado devido à sua má conduta e assédio. Em retaliação, ele incendiou o carro dela 3 anos depois. Nurhan, portanto, entrou com uma ação judicial contra esse autor. Ele foi condenado, sim, à prisão de 1 ano e meio e multa de 100 mil libras, cerca de 3.200 dólares. Mas no final das contas, ele cumpriu apenas a sentença de 3 meses e devido à situação de vida da família, que era pobre, ela abdicou até de receber aquela multa, mas pediu: me deixe em paz. Além disso, ele revelou que a sua filha, o pai da Nurhan, revelou também que disse na época: mantenha-o longe de mim, porque ele é uma pessoa muito nervosa, não queremos causar nenhum problema ou dano a ele, porque ele é um funcionário e um homem jovem, e ele está estragando o seu futuro.
Como eu disse, a família dela até renunciou ao valor da multa, mas mesmo assim o perpetrador continuou a assediar Nurhan e a ameaçar e a persegui-la até que a família da vítima pediu que a filha fosse transferida do seu departamento da Universidade do Cairo, pois ela então trabalhava com o acusado na mesma administração na Faculdade de Arqueologia. Quem foi transferido foi ele depois, não é? No dia do crime, o assassino foi ao escritório da vítima e entrou atirando nela, que caiu imediatamente. Enquanto seus colegas estavam presentes, ele nem tocou. Não atirou a arma em nenhum deles. Ele já foi preparado, premeditadamente, para atirar nela. Depois disso, ele foge num carro e ainda dizem que ele bateu contra duas meninas, ainda causando uma grande confusão de trânsito. Mas mesmo assim, conseguiram pegar ele no norte do Egito. Vale ressaltar que o Ministério do Interior informou que os serviços de segurança determinaram então a localização do acusado em Marsa Matruh e as forças policiais o apreenderam. Ele acabou então com a sua vida disparando uma bala contra si mesmo, a mesma arma usada para cometer o crime contra Nurhan. O Ministério Público manteve uma carta escrita pelo acusado que a vítima destruiu a minha vida. Eles encontraram essa carta onde ele dizia isso e solicitou que seu corpo fosse transferido para o necrotério para indicar as causas da morte e como ocorreu pela medicina forense, porque nesses casos eles fazem autópsia para determinar todas as causas, né? E bem como a apreensão da arma de fogo pelo laboratório criminal. Quanto aos colegas da Nurhan, todos no funeral negaram a existência de qualquer amor entre as duas partes. Eles até confirmaram tudo o que estava acontecendo, das disputas entre eles, os testemunhos que eles estavam daquela briga que eles já tinham lá da parte jurídica. E assim foi. Em apenas 24 horas foram 3 assassinatos de mulheres por causa de amor no Egito. Nurhan não foi o caso, se bem que há 8 anos atrás ele tinha pedido a mão dela em casamento. Mas aqui ele parece que guardou um ódio dentro dele. Mas houve outras tentativas no Cairo. Houve um ex-noivo que terminou a vida também com balas e um terceiro que matou até a ex-mulher sob o pretexto de duvidar do seu comportamento, apesar do fim do relacionamento. Uma trabalhadora de 35 anos chamada Samia, que foi golpeada com arma branca. O seu ex-marido, ele esperou que a vítima saísse da fábrica onde trabalhava e a agrediu com uma arma branca na frente de todas as pessoas que estavam na rua, por suspeitar que ela tinha um outro relacionamento com o proprietário até da fábrica, e ele já era o ex. Ao legalizar os procedimentos, os policiais conseguiram prender então o acusado e a ferramenta usada para cometer o crime e encaminhá-lo para a acusação em tribunal. Segue preso. Vocês me pediram e então vou falar do caso que abalou a mídia internacional com a notícia do casamento trágico no Iraque. Karakosh, distrito de Hamdania, na província de Nínive, no norte do Iraque, a maior cidade cristã do Iraque. Um incêndio eclodiu durante um casamento e matou pelo menos 100 pessoas na noite de terça-feira. Testemunhas e autoridades da Defesa Civil disseram que o incêndio foi provocado por aqueles fogos de artifícios à volta da pista onde os noivos dançavam, que eles dispararam para o alto. A estrutura era composta por painéis de metal e de plástico altamente inflamáveis. Eles cobriam ali o salão e que só alimentaram mais o incêndio. As forças de segurança prenderam 10 funcionários do local, seu proprietário e 3 pessoas envolvidas com os fogos de artifício logo na quarta-feira. A mãe e o irmão da noiva, Hanin, morreram na quinta-feira, já no hospital de Mossul, devido à gravidade das queimaduras. Pelo menos 100 pessoas foram mortas e mais de 150 ficaram feridas no incêndio. Os fogos de artifício e tecidos inflamáveis no teto do salão foram a principal causa do incêndio. De acordo com o porta-voz da Defesa Civil, Jawdat Abderrahman, o que causou tantas baixas foi que as saídas de emergência estavam fechadas e só havia uma porta principal para a entrada e saída dos convidados. O equipamento de segurança também era inadequado para o prédio, o que aumentou o número de pessoas feridas. Um dos sobreviventes disse: "Nós entramos no corredor e ficamos parados, e de repente um som veio e as chamas começaram a cair como chuva. Em menos de segundos, as chamas chegaram ao portão do salão." E diz que o proprietário do salão apagou as luzes, o que o tornou mais difícil para as pessoas encontrarem as saídas. A porta dos fundos estava fechada e quebrada. O salão tinha cerca de 1.400 cadeiras para os convidados todos da região. E há outros que viajaram até de fora do Iraque para ver o casamento.
O Departamento de Saúde de Nínive anunciou em um comunicado no sábado que o número de mortos no incêndio aumentou para 107 e 41 dos quais ainda não foram identificados, enquanto o ministro de Saúde, Saleh Mahdi, confirmou que a fase de tratamento dos feridos ainda é muito sensível, dizendo ainda estamos no estágio agudo do tratamento das feridas, das queimaduras. Este número pode vir a aumentar, o número de óbitos pode vir a aumentar. Estavam ali famílias de famílias, mulheres, idosos, crianças, estavam todos no salão, onde as chamas pegaram em toda parte, 1 hora logo após o casamento. As autoridades iraquianas anunciaram a prisão então de 14 pessoas por seu envolvimento no incidente, que ocorreu como resultado da falta de respeito pelas leis e condições de segurança, prometendo responsabilizar qualquer funcionário por essa tragédia. À tarde, centenas de pessoas assistiram então ao funeral de mais de 40 vítimas no cemitério de Karakosh, também conhecido como Al-Hamdania e Bardida. Alguns carregavam retratos dos seus entes queridos falecidos. Num discurso, o patriarca católico caldeu, cardeal Luiz Rafael Sacco, descreveu o incêndio como uma catástrofe completa e total. Uma jornalista da cidade curda de Irbil, que as ferramentas logísticas para resgatar as pessoas eram insuficientes e que até Mossul não tinha mais ambulância, pessoal de saúde e equipamento médico suficiente para tratar todos os feridos. Os noivos sobreviveram ao incêndio, mas ambos sofreram queimaduras leves e perderam parentes próximos. Estiveram no hospital, mas por pouco tempo. A noiva perdeu toda a família, 3 irmãos, todos os tios e primos jovens. O noivo perdeu a mãe. Muitas famílias inteiras morreram. Karakosh era o lar de cerca de 50 mil pessoas, a grande maioria delas cristãs assírias, antes de ser invadida pelo grupo jihadista muçulmano, o Estado Islâmico, em 2014. Embora a maioria das pessoas tenha fugido, os militantes do Estado Islâmico cometeram muitas atrocidades contra os cristãos que permaneceram ali. Eles também profanaram igrejas, queimaram centenas de casas antes que as forças da colisão, liderada pelo Iraque e pelos Estados Unidos, recapturassem a cidade em 2016. Disse que cerca de metade dos residentes de Karakosh regressaram desde então. Desde que se foi o Estado Islâmico, os cristãos retornaram à cidade, mas muitas das casas continuavam destruídas e ainda nem foram reconstruídas. Então, a noiva era cristã. Os nossos sinceros sentimentos a toda a família. Uma equipe conjunta de arqueólogos egípcio-alemães da Universidade de Würzburg fez uma descoberta inovadora no sítio arqueológico de Abu Sir, perto de Giza, onde descobriram pela primeira vez uma série de câmeras de armazenamento dentro da pirâmide do rei Sahur. Esse Egito é uma caixinha de surpresa, está sempre sendo descoberto mais alguma coisa. A descoberta oferece uma visão sobre o projeto arquitetônico da pirâmide do rei Sahur, de acordo com o secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, o Dr. Mustafa Waziri. O monarca do Reino Antigo governou de 2480 a 2457 a.C., tornando-se o segundo governante da quinta dinastia e o primeiro rei enterrado na região de Abu Sir. A equipe arqueológica egípcio-alemã, liderada pelo egiptólogo Mohammed Ismail Khalid, descobriu 8 câmaras dentro da pirâmide do rei Sahur. Quando a escavação estiver concluída, essas instalações de armazenamento serão disponibilizadas para futuros projetos de investigação. Além disso, segundo o Waziri, estão programados para serem abertos a visitantes egípcios e internacionais num futuro próximo. De acordo com Khalid, as partes norte e sul da área de armazenamento, incluindo o teto e o piso, sofreram danos significativos ao longo dos anos. No entanto, ainda são visíveis vestígios do projeto arquitetônico original. A equipe conseguiu revelar as dimensões originais da sala frontal da câmara mortuária do rei, que sofreu grandes danos ao longo dos anos nas paredes lestes e no canto nordeste. Mas a missão conseguiu descobrir uma seção de 30 centímetros da parede oriental, o que deixou a construção de novos muros de contenção para substituir os danificados. Acredita-se que a descoberta tenha melhorado a compreensão da comunidade científica sobre o layout interior da pirâmide do rei Sahur. Eles também desenterraram restos de um corredor baixo mencionado pelo arquiteto inglês John Perrin em 836. Perrin foi um dos primeiros exploradores a descobrir o interior da pirâmide. Mas, devido à deterioração de sua condição estrutural, ele não pôde
continuar as explorações. Mas ele levantou a hipótese de que esse corredor levava a uma série de câmaras de armazenamento para bens funerários, porque vocês sabem que eles faleciam e levavam com eles os seus objetos, os seus animais, até comida para os deuses. E utilizando então a tecnologia de ponta, como por exemplo a digitalização a laser 3D, a equipe egípcio-alemã mapeou e examinou esse corredor com muito cuidado, juntamente com a 3D Geoscan, uma empresa egípcia que oferece soluções de última geração para modelagem geoespacial e 3D. Eles realizaram então um levantamento abrangente das áreas recém-descobertas ali dentro da pirâmide. Isso lhes permitiu construir mapas detalhados das várias áreas externas, passagens estreitas e câmaras internas. O Antiquity Endowment Fund, no American Research Center, no Egito, forneceu apoio vital para a missão arqueológica que começou lá em 2019 como parte do projeto de conservação e restauração da pirâmide do rei Serhud. O objetivo principal do esforço é preservar as proporções inferiores da pirâmide do rei. E esta última descoberta representa um marco importante nos seus esforços contínuos. E é isso por hoje. Não vamos nos prolongar, que é para ver se esse vídeo sobe antes do tempo que eu queria sempre que fosse ao domingo, mas às vezes a internet não ajuda e quanto mais longo for o vídeo, é um pouco pesado e fica mais difícil a gente continuar aqui. Então, nós voltaremos sempre, toda semana, com as notícias principais que são foco no Egito. Um grande beijo para vocês, uma boa semana. Fui!